Os ventos de dezembro traziam consigo não apenas um refresco para o calor insuportável, mas um presságio de algo muito mais sombrio. Não era o vento frio de outra estação, mas o frio do vazio, um vazio que parecia escorrer pelas fendas do mundo. Arthur estava em pé, no limite da cidade devastada, encarando a escuridão que se expandia à sua frente. Seu peito subia e descia num ritmo errático, como se o próprio ato de respirar fosse uma afronta àquilo que estava por vir. O mar, antes um reflexo pacífico do céu, agora se agitava com uma força quase consciente, como se algo muito maior e muito mais antigo despertasse de suas profundezas insondáveis. As visões haviam começado semanas antes, numa noite sem lua, quando o céu parecia mais próximo, esmagador, como se a vastidão do universo estivesse tentando penetrar na mente dos homens. No início, Arthur as descartara como pesadelos, imagens fugazes de sombras dançando no limiar de sua visão, sussurros inaudíveis que o perseguiam no silêncio. Mas elas persistiram. No espelho d'água de um riacho, ele vira o reflexo de algo que não era dele, algo que não era humano. As festas de fim de ano, que antes enchiam a vila de música e alegria, haviam se transformado em celebrações vazias, onde sorrisos se congelavam e o medo se acumulava, invisível, mais palpável. Agora, diante daquela escuridão viva que parecia consumir o horizonte, Arthur sentia seu corpo ser tomado por um medo tão profundo que era quase paralisante. As árvores próximas sussurravam em idiomas esquecidos, e o som de passos invisíveis ecoava no chão seco. Ele tentou se mover, mas suas pernas estavam fincadas no solo como raízes de uma árvore moribunda. O horizonte pulsava com uma sombra descomunal, que se ergueu, expandiu-se, e parecia tocar o céu. O som, não, o silêncio que ela carregava, era pior do que qualquer ruído. Era como se toda a vida estivesse sendo drenada, sugada para um abismo eterno. Lá embaixo, nas profundezas do oceano, algo despertava. Arthur podia sentir sua presença, mesmo sem vê-la. Era antigo, inominável, tão vasto que sua mente parecia dobrar-se sob o peso de compreendê-lo. Seus pensamentos não eram mais seus, eram invadidos por visões de mundos alienígenas, de cidades ciclópicas erguendo-se sob sóis desconhecidos. Ele viu seres de formas impossíveis caminhando entre as ruínas, suas vozes ecoando com uma melodia terrivelmente sedutora e fatal. Era como se o próprio universo estivesse zombando de sua sanidade. Arthur tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela opressiva vastidão. Ele olhou para trás, para a vila que um dia chamara de lar. As casas simples, antes cheias de risos e calor, agora eram cascas vazias, queimadas e retorcidas. Os postes de luz, que um dia iluminaram noites de celebração, balançavam como sentinelas agonizantes. Uma figura distante, talvez um sobrevivente, atravessava os destroços, mas sumiu antes que Arthur pudesse chamá-lo. Ou talvez nunca tivesse estado ali. Ele caiu de joelhos, o olhar fixo no horizonte que pulsava como um coração monstruoso. A sombra parecia respirar, emitir um som baixo e gutural que ele sentia mais do que ouvia. Era uma chamada. Um convite. Um destino inevitável. O cheiro de sal e podridão impregnava o ar, sufocante, e as ondas batiam contra a costa como se tentassem avisá-lo de algo, ou talvez rirem dele. A grande sombra finalmente tomou forma, embora não houvesse palavras humanas para descrevê-la. Era tudo e nada, um paradoxo tangível. Seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, encararam Arthur, e ele soube, naquele instante, que era irrelevante. Toda a humanidade era irrelevante. Enquanto o primeiro tentáculo de escuridão tocava a terra, Arthur sentiu sua mente ceder, como um espelho que se estilhasse em 1000 pedaços. As memórias se dissolveram, e ele não era mais Arthur. Ele era apenas mais um fragmento na vastidão cósmica, um eco sem significado, engolido pelo abismo. Naquele momento final, ele percebeu que o horror não estava na morte, mas na revelação. A verdade era um fardo que a mente humana nunca fora feita para suportar. E então, tudo ficou em silêncio. A vila, o mar, as montanhas andinas que observavam como sentinelas eternas, tudo foi apagado como se nunca tivesse existido.